Bom, gente, agora nós daremos estudo, a um conceito de congruência, o conceito de congruência aritmética. Nós já vimos anteriormente que, vou colocar aqui, por exemplo, 8 é congruente a 2 módulo 3. Então, o que significa essa representação? Quando nós colocamos que 8 é congruente a 2 módulo 3, significa que o 8 dividido por 3 vai deixar o mesmo resto que o 2 dividido por 3. Então, para que você tenha a congruência aritmética, esse carinha, 8, quando dividir por 3, vai dar um resto, que é o mesmo resto que o 2 dividido por 3. Veja, se você pegar o 8 dividido por 2, 2 vezes 3, 6, para 8, 2. Como 2 é menor que 3, então 2 para dividir para 3, dá 0, sobra resto 2. Quer dizer, todo número menor, dividendo, que é menor que o divisor, o resto é exatamente o dividendo. Então, aqui nós temos os mesmos restos quando você divide 8 por 3 e 2 por 3. Isso que caracteriza essa congruência. Então, nós podemos dizer que A é congruente a B módulo M, quando esse A dividido por M deixa o mesmo resto que o B dividido por M. E esse M aqui é maior ou igual a 2, quer dizer, inteiro maior ou igual a 2. O A e o B podem ser quaisquer números inteiros. O M inteiro maior ou igual a 2. Bom, e nós, a partir da definição, então aqui, não sei se ficou visível no momento que eu coloquei, então A é congruente a B módulo M, onde o A e o B são números inteiros, e o M inteiro maior ou igual a 2. Se você dividir o A por M, deixar o mesmo resto que o B dividido por M. Bom, agora nós vamos colocar o seguinte, se A é congruente a B módulo M, se A é congruente a B módulo M, então A menos B dividido por M, se eu pegar o A menos B dividido por M, dá um K, onde esse K pertence a Z. Isso significa dizer que A menos B é divisível por M. Toda vez que você tiver divisibilidade, vai gerar um número inteiro, certo? Sabe-se que o número inteiro é aquele conjunto que vem lá do menos infinito, e vai para o mais infinito, formado por esses números, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então, se o M divide A menos B,
ou se A menos B é divisível por M, então vai gerar um número inteiro. Então, ele está dizendo o seguinte, na realidade aqui é uma condição de se somente se. Se A menos B é divisível por M, então A é congruente a B módulo M. Se A é congruente a B módulo M, então A menos B é divisível por M. O que eu quero dizer, e vamos provar a seguir, por exemplo, 8 é congruente a menos 4, módulo 3. Então, o que a gente está querendo colocar aqui é o seguinte, você não precisa fazer a divisão para verificar se tem o mesmo resto. Basta, né, que você faça assim, 8 menos o menos 4, se for divisível por 3, significa que isso aqui é congruente, verdadeiro. Vamos imaginar que seja verdadeiro, olha só. 8 menos com menos dá mais. 8 mais 4 dividido por 3 dá 4. 8, 4, 12 por 3 dá 4. Então, 8 menos menos 4 é divisível por 3. Então, significa dizer que o 8 dividido por 3 deixa o mesmo resto que o menos 4 dividido por 3. Nós vamos fazer essa prova, mas veja só, interessante. Se eu pegar o 8 dividido por 3, né, você vai ter um número que multiplicado por 3 seja menor que 8. 2 vezes 3, 6. É menor. Então você vai subtrair esse produto. Então veja que deu resto 2. Agora, menos 4 dividido por 3, tu vai buscar um número que seja menor que menos 4. Se você botar menos com mais dá menos. Se você botar menos 1, que é o 0, que é o menos 1, que é o menos 4, o menos 1 está mais próximo de 0, então é maior que menos 4. Aliás, menos 1 vezes 3, menos 3, perdão. Quando eu boto menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 é maior que menos 4. Então eu vou botar menos 2. Menos 2 vezes 3 é menos 6. Veja que menos 6 está à esquerda, ele é menor que menos 4. Então esse cara que dá menos 6, eu vou subtrair ele é negativo, menos 6. Então isso aqui dá mais 6, menos 4, dá 2. Veja que 8 dividido por 3 deixa resto 2, menos 4 dividido por 3 deixa resto 2. Então é verdade que os dois deixam o mesmo resto, mas não haveria essa necessidade. Basta que você faça 8 subtraindo o segundo elemento aqui da congruência, né? 8 menos 4, se for divisível por 3, se gerar um número inteiro, essa divisão, isso garante a congruência. Bom, então veja, né, por que isso aqui é verdade para todas as congruências. Então, olha só, A é congruente, agora nós vamos fazer essa prova. A é congruente a B módulo M. Então, o que significa dizer aqui? Significa dizer que se eu pegar o A dividir pelo M, vai me dar um quociente K1 e o resto. Se eu pegar o B dividido por M, o resto tem que ser o mesmo, para que haja congruência. Aqui não importa, pode ser outro quociente, mas o que garante é que o A dividido por M dá o resto R e que o B dividido por M dá o mesmo resto. Então daqui nós temos que o A é M K1 mais R e que o B é o M
K2 mais R. Certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai subtrair termo a termo, é possível. A igualdade se mantém. A menos B, MK1 mais R, menos o MK2 mais R. E aí eu tenho que eu tenho A menos B igual MK1 mais R menos MK2 menos R. Veja, se mais R com menos R corta, o A menos B ficou M, que é comum, K1 menos K2. Ora, esse K1 é um número inteiro. Nós estamos trabalhando sobre Z. Então, esse cara é inteiro, esse cara é inteiro, todos eles são inteiros. Então, o K1 é inteiro e o K2 também é inteiro. Então, diferença de dois inteiros é um número inteiro. Então, se esse cara aqui é inteiro, né, eu tenho certeza absoluta que ele é inteiro, então eu posso dizer, né, se K1 menos K2 é inteiro, que o A menos B é divisível por M. Porque se o A menos B não fosse divisível por M, esses carinhas aqui não seriam inteiros. Então, essa subtração pertence a Z, então o M tem que dividir A menos B. Então, pela congruência, né, nós vimos que se os dois deixam o mesmo resto, isso, nessa diferença de A menos B, acontece que o A menos B é divisível por M. Foi o que nós mostramos aqui para que nós possamos ter a congruência, ok? Então, isso facilita muito quando muitas vezes você tem um número lá grande, sei lá, menos 25 é congruente a 100, por exemplo, né? Módulo. Aqui eu posso dizer, vou botar aqui menos 25, né? Aqui 30, por exemplo, né? Aí eu posso dizer módulo 11, por exemplo, né? Vamos ver aqui. Então, o que acontece? Veja, menos 25 dividido por 11 deixa o mesmo resto que 30 por 11. Tá, você poderia estar fazendo isso. Mas veja, se eu pegar o menos 25, né, menos 30, se isso for divisível por 11, garante que isso aqui é congruente. Então, você vai ter menos 55 é divisível por 11. Isso aqui dá menos 5, deu um número inteiro. Então, é verdade que menos 25 menos 30 é divisível por 11, então isso garante ser verdadeiro, essa congruência é verdadeira. Então, para verificar uma congruência, você pode estar fazendo isso. É interessante aqui também colocar que se A é congruente a B módulo M, né? Se isso aqui é verdade, então você pode ter assim, ó, A menos B é divisível por M, ou você podia fazer B menos A é divisível por M. Porque você viu que o A menos B, mas veja que isso aqui, ó, né, o B menos A, na realidade, é menos A menos B, que dá menos A mais B dividido por M. Então, se isso aqui, A menos B, é divisível por M, que garante essa congruência, o B menos A também é, porque simplesmente a gente vai ter o sinal de menos aqui, ó, botando o sinal de menos, né, menos A mais B
isso continua divisível por M, porque o interesse é isso aqui, ó, A menos B é divisível por M. Então, para ter a congruência, né, tanto faz você fazer A menos B, verificar A menos B é divisível por M, ou B menos A, verificar se B menos A é divisível por M. Né? Aqui, por exemplo, veja, nós fizemos menos 25, menos 30. Eu poderia estar fazendo 30, veja só, menos, contrário, 30 menos o menos 25. Simplesmente vai, enquanto aqui dava menos 55, menos com menos dá mais, aqui vai dar 55. Então isso só simetriza aqui, ó, que era do menos 5, aqui 5. Então não há nenhum problema para que você verifique a congruência usando essa propriedade, ok? Muito bem. Bom, a seguir nós vamos mostrar algumas propriedades. Essas propriedades nós não vamos falar aqui, até porque a gente vai estudar isso mais tarde, são propriedades de relações. Tá? Então, apenas colocando, mas é um estudo posterior, que eu vou falar de relações com vocês, alunos de Álgebra 1, eu vou colocar assim. Primeiro, o A é sempre congruente a A módulo M. O que eu quero afirmar é que se esses dois carinhas são iguais, tá, sempre vai haver congruência. Então você pode provar, basta que você faça A menos o A menos A é zero, e zero sempre será divisível por M, né, que vai dar exatamente zero. Então, todo número é congruente a ele mesmo. Então, essa é a chamada propriedade reflexiva, né, em relações, mas não há aqui nesse momento essa necessidade de a gente estar falando do nome dessas propriedades. 2. Se A é congruente a B módulo M, então, tanto faz, o B é congruente a A módulo M. O que eu quero dizer é que afirmar que A é congruente a B módulo M ou afirmar que B é congruente a A módulo M, isso está certo. Então, por quê? Como é que a gente pode comprovar isso? Foi o que eu já coloquei anteriormente. Aliás, até tinha feito isso. A menos B é divisível por M. Né? Isso aqui. Se isso acontece, eu vou indicar assim. Então, aquilo ali vai acontecer. Veja, se isso aqui é verdadeiro, A menos B é divisível por M. Quando você vai buscar aqui, né, será que o B menos A é divisível por M? Sim, porque se você botar menos A menos B, né, pela condição daqui ser congruente, isso aqui, o M divide A menos B, isso aqui, o M divide também o menos, entre parênteses, A menos B. Então, isso aqui é uma outra propriedade, chamada reflexiva. Ou melhor, chamada simétrica, desculpa, reflexiva, simétrica. Agora, 3. Se o A é congruente a B, essa propriedade é chamada transitiva. Se A é congruente a B módulo M e B é congruente a C módulo M, então, veja, olha, o A é congruente a B. Esse B, ele veio para cá. E o B é congruente a C. Então, há um trânsito aqui, ó. Então, o A é congruente a C módulo M. Módulo M. Vamos pegar aqui um exemplo assim, ó, bem simples, só para que vocês percebam. O 5 é congruente
a 8 módulo 3. Veja, 8 menos 5 dá 3, é divisível por 3. E o 8 é congruente a menos 1 módulo 3. Vamos ver. 8 menos menos 1 dá 9. 9 é divisível por 3. Então, veja, olha, esse 8 está aqui. Ó. 5 é congruente a 8, módulo 3, e o 8 é congruente a menos 1. Então, esse 5 vai ser congruente, com certeza, ao menos 1, módulo 3. No exemplo, você vê até que é, porque 5 menos menos 1 dá 6, e o 6 é divisível por 3. Então, isso aqui é uma verdade. Nós vamos fazer essa prova. Bom, então olha só. Vamos seguir aqui. A é congruente a B módulo M. Então, nessa situação que está aqui, se eu pegar o A dividido por M, né, vai dar um K1 e dar um resto, R. Se eu pegar o B dividir por M, dá um K2 e o mesmo resto. O que é importante é isso aqui, o mesmo resto. Né? O B dividido por M já fizemos. Agora, e o C dividido por M dá um K3 e o mesmo resto. Então, o que eu posso colocar aqui? Ó? O A é M K1 mais o resto. O B é M K2 mais o resto. E o C é M K3 mais o resto. Certo? Então, o que eu sei? O que eu quero saber é o seguinte, veja só. Partindo da premissa que isso aqui é verdadeiro, e partindo da premissa que isso aqui é verdadeiro, então eu quero chegar que o A é congruente a C módulo M. Então, dentro dessas colocações, eu vou usar isso aqui, A igual MK1 mais R, e o C é o MK3 mais R. Vou subtrair termo a termo. A menos C é igual ao MK1 mais R menos MK3 mais o R. Então, o A menos C é o MK1 mais R menos MK3 menos R. Mais R corta com menos R. Veja, A menos C, botando o M em evidência, K1 menos K3. Esse K1 e K3 a gente já falou anteriormente que isso aqui é tudo sobre Z, A, M, K1, R, são todos esses carinhas são inteiros, então a diferença de inteiro é um inteiro, isso é um número inteiro. Então, se isso aqui é inteiro, necessariamente A menos C tem que ser divisível por M para que gere aqui um número inteiro. Então, é verdade, né, que se aconteceu isso aqui, se aconteceu isso, é verdade que essa congruência existe, porque nós provamos que o A, veja, que o A menos o C é divisível por M. Se o A menos o C for divisível por M, essa congruência existe.
veja que a gente exatamente provou que o A menos C é divisível por M, né, para que dê aqui um número inteiro. Então, essa propriedade, né, chamada propriedade transitiva, incongruência, ela ocorre. Ok? Bom, agora nós vamos continuar a propriedade, né, colocando o seguinte item, né? Se A é congruente a B módulo M e C é congruente a D módulo M, então eu posso ter o seguinte, veja só, eu tenho duas congruências verdadeiras. O A é congruente a B módulo M e o C é congruente a D módulo M. Então eu posso somar o A mais C. O A mais C é congruente ao B mais D módulo M. O que a gente está aqui? Vou fazer essa prova, mas o que a gente está dizendo? Por exemplo, bem simples aqui, ó, o 4 é congruente a 2 módulo 2. Tá? Veja que é o mesmo módulo aqui do outro lado. E o 10 é congruente a 8 módulo também 2. Então, estou afirmando que se eu somar o 4 com 10, vai ser congruente a 2 mais 8 módulo 2. Quer dizer, evidente que aqui dá 14, é congruente a 10 módulo 2. Então, 4 dividido por 2 dá resto 0, 2 dividido por 2 dá resto 0, 10 dividido por 2 dá resto 0, 8 dividido por 2 dá resto 0. Aqui necessariamente não teria que dizer que dá o resto 0, não. Por exemplo, eu podia botar, vamos botar aqui 10 e 1, por exemplo, ó. Não, 10 e 1 não, 10, não, aqui está certo, 10 e 2, né? Tá certo, 10 e 2. Então, eu estou colocando duas congruências, vamos rever isso aqui, duas congruências, módulo 2, duas congruências, módulo 2. O que eu quero dizer é que eu posso somar esse cara com esse cara com esse, né? 4 mais 10, aqui eu tinha colocado 8, né? 8. O 2 mais 8, e aí a congruência continua a mesma, né? 14 dividido por 2, 10 dividido por 2 dá resto 0. Né? Como é que a gente pode estar fazendo essa prova? Né? Eu vou colocar aqui e voltar. Né? Olha só, A é congruente a B módulo M e C é congruente a D módulo M. Na realidade, isso aqui gera duas situações. A mais C vai ser congruente a B mais D módulo M, ou eu também posso ter o produto A que multiplica C é congruente a B que multiplica D módulo M. Módulo M. Então, sempre que eu tiver, né, duas congruências, mesmo módulo M, duas congruências com o mesmo módulo, isso aqui é uma congruência com módulo M, mesmo módulo. Eu posso somar A mais C, continua congruente a B mais D, ou multiplicar A vezes C, continua congruente a B vezes D.
né? Então vamos fazer essa prova. Eu vou colocar aqui, né, na realidade, quando eu digo que A é congruente a B módulo M, eu vou dizer assim, A menos B dividido por um M vai me dar um número inteiro. Quer dizer, isso garante que o M divide A menos B, ou A menos B é divisível por M. E aqui o C menos o D dividido por M dá 1K2. Então eu tenho que o A menos B é o MK1. E eu tenho que o C menos D é o MK2. Certo? Então, eu tenho essas duas questões aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, para mostrar aqui primeiro, mostrar o primeiro aqui, ó, né? Eu vou fazer assim, ó, somando termo a termo. A menos B mais C menos D é igual a MK1 mais MK2. Certo? Então, daqui eu vou colocar que o A mais C menos B mais D. Veja que aqui é menos B menos D. Eu coloquei menos entre parênteses. Tá? Isso aqui, observe, MK1, MK2, MK1 mais K2. Então, isso aqui, vamos dividir por M. Então, ó, A mais C menos B mais D sobre M, passo para cá, igual K1 mais K2. Esse cara aqui, a gente sabe que pertence a Z. Esse resultado da divisão, A menos B é divisível por M, então isso aqui gera um inteiro, K1 mais K2 é inteiro. Então, se esse K1 mais K2 é inteiro, então esse carinha aqui tem que ser divisível por M. Quer dizer, o M divide isso aqui. M dividir A mais C menos B mais D nos garante que isso aqui é verdadeiro. Por quê? Olha só. Ó, A mais C, estou pegando isso, escrevendo aqui. A mais C é congruente a B mais D módulo M. Então, se há essa congruência, né, então tem que ocorrer o quê? Tem que ocorrer que A mais C menos B mais D tem que ser divisível por M, para que isso aqui seja verdadeiro. E é o que a gente já mostrou, que o A mais C menos o B mais D é divisível por M, pois gera essa soma aqui de inteiros, que vai gerar um número inteiro. Então, nós provamos o item 1. Nós vamos agora provar o item 2. Para que a gente possa provar o item 2, como o item 2 aparece aqui o produto, nós vamos multiplicar A menos B, que multiplica C menos D, igual MK1, que multiplica o MK2. Certo? Então, nós vamos fazer esse produto, né? A vezes C, AC menos AD menos BC, menos com menos, mais BD. Aqui eu vou ter M vezes M, M2, K1, K2. Certo? O que eu tenho aqui? Eu teria que ter lá em cima AC
menos BD. Deixa eu ver. AC menos AD menos BC mais BD. Peraí, gente. Aqui... eu precisaria aqui, talvez essa não seria, né, uma boa prova, tá? Porque eu tenho que encontrar a C, né? Se eu, que eu tenho que usar um raciocínio meio que rápido. A menos B igual a MK1 e o C menos D igual a MK2, tá? Eu vou precisar do AC, certo? Eu vou multiplicar aqui por C, né? E aqui eu vou multiplicar por B. Vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou ter AC menos BC igual MK1C. Do outro lado, BC menos BD igual a B ou MK2B, certo? Eu vou precisar de AC menos BD. Então, vou somar esses carinhas aqui, ó, termo a termo. Então, olha só, AC menos BC mais BC menos BD. Estou fazendo esse cara com esse. E aqui somando MK1C mais MK2B. Acontece que esse menos BC com mais BC corta, então eu vou ter que AC menos BD é igual, vamos colocar o M em evidência, K1C mais K2B. Então, se eu pegar esse M e dividir, né, AC menos BD dividido por M, dá K1C mais K2B. Então, sempre colocando para vocês, o K1 é inteiro, o C é inteiro, o K2 é inteiro, o B é inteiro, são números que estão envolvendo aqui a congruência. Então, esse cara aqui é inteiro, né? Essa operação aqui gera o número inteiro. Daí, o M tem que dividir AC menos BD. Então, aqui, AC menos BD, ele é divisível por M. Então, o que nós queríamos chegar é exatamente a isso aqui. Isso aqui é verdade, veja. AC menos BD, para ser verdade, tem que ser divisível por M. E é verdade que AC menos BD é divisível por M. Então, provamos o item 2. Então, veja que num determinado momento eu busquei uma saída e refleti, né, para que a gente possa fazer a prova. A gente teve que fazer uma mudança de direção aqui nessa prova do item 2. Beleza? Bom, agora nós vamos, né, na realidade, quando eu disse aqui o 1, ele foi dividido em duas partes, né? Mas eu vou agora colocar uma outra propriedade. 2. Diz o seguinte: se eu tiver assim, A é congruente a B módulo M, então eu posso pegar esse A, multiplicar por qualquer inteiro, e o B multiplicar por qualquer inteiro, né? Módulo M. Eu também
posso pegar o A somar com qualquer inteiro e o B também somar com qualquer inteiro módulo M. Quer dizer, então, se eu tenho uma congruência, se eu multiplico por um número inteiro os dois lados, mantém a congruência. Se eu somo pelo mesmo inteiro dos dois lados, mantém a congruência. Quer dizer, na realidade, essa prova, ela vem, né, do seguinte: se eu tenho A congruente a B, módulo M, e C é congruente a C, módulo M, já que C, qualquer número inteiro é congruente a ele mesmo, então volto àquela propriedade que eu disse assim, ó, se eu pegar esse cara, somar com esse, é congruente a B somado com esse. A questão é que esses caras são iguais, por isso que você gera isso aqui, módulo M. No mesmo fato, se eu multiplicar A vezes C, eu tenho AC. Se eu multiplicar B vezes C, eu tenho BC, módulo M. Então, é verdade aqui, se A é congruente a B módulo M, eu posso pegar qualquer inteiro, multiplicar o primeiro membro e o segundo membro da congruência, ou somar, adicionar, né, ao primeiro e segundo membro da congruência, elas vão manter a congruência. Tá? E o 3 diz assim: se eu tiver o A é congruente a B módulo M, então eu posso pegar o A elevado a N, onde esse N aqui é natural, né? Número natural. E podemos dizer N natural maior que zero, tá? Então, porque se ele for zero, né, na realidade qualquer número aqui elevado a zero é 1, então vai ser sempre uma verdade. Então eu botei N natural, né, maior que zero. Então o A elevado a 1N passa a ser B, é congruente a B elevado também a N, módulo N. Então o que eu quero dizer, quando você tem uma congruência, você pode levar uma potência, onde isso aqui é natural, o expoente, e do outro lado o mesmo expoente, fazendo essa potência, onde os expoentes são iguais e a congruência ela se mantém. Então, como é que você pode fazer essa prova? Né? Você faz a prova colocando o seguinte, né? Você pode dizer assim, ó, se A é congruente a B módulo N, né? E A é congruente a B módulo N. Então você tem duas congruências iguais, então você pode multiplicar esse cara por esse, A vezes A ao quadrado, congruente a B vezes B, B ao quadrado, módulo N. Então isso aqui é uma verdade, né, já que a gente já demonstrou isso aqui. Agora, se o A ao quadrado é congruente a B ao quadrado e o A é congruente a B módulo M, então eu posso fazer A ao cubo é congruente a B ao cubo módulo M. Então, entendendo aqui uma lei de recorrência, isso vai sempre se repetindo, então eu posso ter, né, A elevado a N é congruente a B elevado a N módulo N. Bom, gente, nós fizemos aqui, né, um estudo de congruência, mostrando algumas propriedades. Né? Essas propriedades elas serão importantes para que a gente possa fazer algumas aplicações de congruência mais no futuro. Tá? Então, obrigado e até mais.